Por que houve essa acalmada? Então, qual o problema? O problema é que a gente tem um problema fiscal estrutural. O que é um problema fiscal estrutural? É um Estado que gera um superávit primário menor do que o requerido para estabilizar a dívida pública em condições normais de operação da economia. Significa que quando a economia vai bem, a gente sabe que a receita é maior, quando tem boom de commodities, a receita é maior, mas quando commodities caem, a economia vai mal, a receita é menor. E, portanto, você tem variações no primário cheio que estão associados aos ciclos conjunturais. Mas quando a gente diz estrutural, a gente está considerando uma posição média do ciclo econômico, tanto no que diz respeito à atividade, quanto no que diz respeito a preço de commodities. E aí você calcula qual é o superávit primário, tem que fazer hipótese para calcular hiato de produto, tem toda uma cozinha. E o problema é que desde 2014, para mim isso que eu estou falando agora ficou claro em agosto de 2013. A gente tem um Estado que, em condições normais de operação da economia, a receita líquida dos gastos primários é menor do que o requerido para estabilizar a dívida pública. Esse é um problema que eu chamo de conflito distributivo, porque nas sociedades modernas o conflito distributivo ele não ocorre no chão de fábrica. Aquelas cenas de filmes como 1900, dos trabalhadores na rua fazendo greve, a polícia defendendo o capital com cavalos, cavalaria em cima do trabalho, isso é uma coisa da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Nas sociedades modernas, o conflito distributivo ele ocorre na discussão do orçamento público. Quem paga os impostos e onde que os recursos públicos, em que políticas públicas os recursos públicos serão despendidos. Esse é o conflito distributivo em sociedades modernas e a gente vive uma situação de conflito distributivo aberto. O que esse adjetivo aberto significa? Significa que o conflito distributivo não está solucionado. Solucionar o conflito distributivo é haver uma solução via Congresso Nacional que estabeleça bases tributárias e obrigações para o Estado e as duas coisas conversem. No sentido que condições normais de operação da economia, receitas menos gastos primários sejam suficientes para estabilizar a dívida pública. Então a gente está com um conflito distributivo aberto desde 2014. A gente andou para frente de 2015, inclusive em 2015 até 2021. 2022 a gente recuou um pouquinho. E o Lula começou o governo dele agravando esse problema. Então, por conta de todo esse cálculo político e por uma certa folga que ele enxerga maior que há para impulso fiscal sobre a economia brasileira. Mas essa melhora foi a partir de 2016, né? Porque 15 acho que ainda a gente deu uma piorada nisso. Então, é aí que vem o conceito de estrutural, né? O superávit primário cheio, sim, piora, porque o PIB ele caiu muito, né? Ele encolheu. Mas se você pegar o dado, que eu gosto muito, tem muitas deficiências, dá para melhorar essa conta. Eu espero que no IBRA a gente consiga ter uma equipezinha lá e produzir essa estatística com melhor qualidade, mas tem um dado que eu gosto da Instituição Fiscal Independente, de superávit primário estrutural, está lá no site deles, e você vai ver que o estrutural em 15 já foi menor do que em 14. Então, Joaquim Levy lá já começou a entregar um ajuste fiscal. Começou a ver. E aí tem uma melhora continuada até 21. A IFE ainda não tem os números para 22, demora um pouco. Esses dados são, essa estatística é calculada com uma defasagem grande. Eu certamente acho que o estrutural em 22 vai ser um pouco pior do que 21, né, ciclo político, mas eu acho que não vai ser tão pior assim quanto as pessoas acham. 2015 já é o primeiro ano do segundo mandato da Dilma, né? Exatamente. Já está tentando resolver um pouco. Já está tentando resolver e, de fato, duas medidas estruturais foram aprovadas. Né? Pode ser pouca coisa, mas ajuda, que foi a mudança do critério de elegibilidade da pensão por morte e do abono salarial. Duas mudanças estruturais no gasto público feitas lá em 2015, no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. Tem esse problema. Então, a questão que a gente precisa saber é quanto tempo a economia aguenta esse desequilíbrio fiscal.